Meu nome é Marcos Figueiredo, sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, membro do Núcleo de Agroecologia de Campesinato, e gostaria de fazer uma saudação aos ouvintes da Rádio Web Agroecologia da Universidade Rural. O tema da reforma agrária, eu gostaria de conversar um pouco com os ouvintes da Rádio Web Agroecologia, é um tema extremamente interessante na contemporaneidade. Mas não é um tema novo, é um tema que a humanidade, que grupos humanos, países, conhece esse tema há muitos e muitos anos. A reforma agrária, do ponto de vista histórico, ela já foi abordada, já foi desenvolvida ainda no século V. Os registros mostram que no século V houve uma reforma agrária dentro do Império Romano, quando um camponês escravo organizou uma grande mobilização para fazer uma reforma agrária. Então, o tema da reforma agrária como repartição de terra, ou seja, repartir a terra do latifúndio com camponeses para que tenham acesso a uma parcela de terra para produzir e viver, não é um tema novo. E esse conceito é um conceito que se compreende com certa facilidade. Todavia, durante o processo histórico, a reforma agrária sempre esteve vinculada a estratégias, a programas, a planos de governo de desenvolvimento. A reforma agrária não pode ser abordada, ser tratada isoladamente de um projeto de desenvolvimento de um país, de uma região. Historicamente, o século XX é o século das reformas agrárias no mundo. Foram quando as lutas camponesas em diferentes países propiciaram que os governos pressionaram os governos a fazer reforma agrária. A gente começa o século XX, em 1910, com a reforma agrária mexicana, que foi uma reforma agrária de grande peso, de grande vulto. Em 1917, nós tivemos o início de uma reforma agrária também na União Soviética, quando os bolcheviques chegaram ao poder. Nós tivemos reforma agrária também no Chile, no início dos anos 70, quando o governo Allende também estava no poder. Nós tivemos reforma agrária em diversos países do mundo. De uma forma geral, a reforma agrária, ela sempre foi colocada, não exclusivamente, mas de uma forma geral, sempre foi colocada como um subproduto para o desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico, ele foi compreendido muitas vezes, por muitos países, como uma política para se incrementar a produtividade. E o incremento da produtividade via reforma agrária significou, sobretudo, expropriar ou desapropriar os grandes latifúndios para incrementar a produtividade da terra, produtividade do trabalho, e com isso gerar excedentes produtivos que abasteceriam as cidades. O que é que isso reflete? O que é que isso coloca para a gente enquanto um elemento central? É que o projeto de reforma agrária sempre, ou quase sempre, esteve associado a uma política de desenvolvimento econômico voltada para a industrialização e urbanização. Ou seja, se tomou as terras do latifúndio, se desapropriou, se expropriou, mas essas terras, ao serem ocupadas por camponeses, se passou a desenvolver um modelo onde a industrialização dos processos produtivos e a produção para o mercado urbano foi o elemento central. Dessa forma, a reforma agrária, como uma política voltada para o meio rural, para a descentralização, desconcentração das terras, ela ficou como uma proposta subordinada a um modelo industrial e de urbanização. Isso é uma coisa importantíssima de levar em consideração. Por quê? Porque houve uma submissão da transformação agrária aos interesses do modelo econômico, industrial e urbano. Ou seja, no lugar de se
desenvolver uma cultura do rural, no lugar de desenvolver um modo de vida mais específico do rural, os processos de reforma agrária levaram a um processo de industrialização e urbanização, tanto em países de orientação capitalista, como países de orientação socialista. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no canal.